Corinthians 2 de virada, Vitória 1. Pedro, o Coringão, como eu disse, estava na UTI. Ficou por um longo tempo na UTI. Foi pro quarto e agora recebeu alta. Sai e recebe alta. Venceu o time do Corinthians. Fala, Pedro Marques! Tamo junto, Fausto Favara aqui na Roacinhos, 90 minutos de Vitória 1, Corinthians 2. Deu timão, de virada, o Corinthians conquista um resultado importante fora de casa no Barradão em Salvador contra o Vitória. Hugo Souza, que deu aquele presente de Natal adiantado, o Alejandro foi lá, aproveitou, fez 1-0. E Yuri Alberto deixou tudo igual ainda do primeiro tempo e depois Memphis Depay. É Depay neles. 2-1 Corinthians, com direito também a 2 assistências de Rodrigo Garro. É o timão que ganha posições na tabela do Campeonato Brasileiro. Já tem torcedor mirando Libertadores da América. Vampeta, é o pós-jogo especial da Jovem Pan, a gente analisando essa vitória do Corinthians. É o Corinthians livre do rebaixamento, Vamp? Super importante, né? Abre bem, a depender do que o São Paulo faça diante do Atlético Paranaense, aí mete mesmo uma vantagem muito grande, né? E vitória importante, vitória que vem de 3 vitórias seguidas. O Boni falou, 6ª melhor campanha do segundo turno. O Vitória também está distante ali, né? Vai ter por alguns resultados, mas é um resultado super importante para o Corinthians, porque ele ultrapassa Grêmio e Atlético Mineiro, apesar de o Atlético Mineiro ter jogos a menos, Pedro. Corinthians, agora a gente vai atualizar a tabela de classificação, mas chega ao 10º lugar, em 41 pontos na conta do Corinthians, 10º lugar do Campeonato Brasileiro. E lembrando que os próximos jogos em Cruzeiro em casa, Vasco também em Itaquera, Criciúma fora, Bahia em casa e Grêmio fora. Ou seja, o Corinthians vai ter vários confrontos diretos visando aí, quem sabe, uma vaga na próxima edição de Libertadores, hein? Olha só, algumas rodadas a gente falava do Corinthians, zona de rebaixamento. Agora o Timão, com 4 vitórias seguidas, embala na competição por pontos corridos, Vitor Boni. E a última vez que o Corinthians conseguiu 4 vitórias consecutivas foi lá em 2020. E agora tem até mesmo, nessas retas finais aqui, nessas rodadas finais de Campeonato Brasileiro, a perspectiva de ir, quem sabe, para uma Libertadores da América, Vitor Boni. É, Pedro Marques, o Corinthians que cresceu muito em desempenho nesses últimos 2 meses e trouxe, claro, jogadores importantes, jogadores que viraram titulares rapidamente da equipe alvinegra. E agora o torcedor do Corinthians, ele começa a pensar, e se tivesse na final da Copa Sul-Americana? Porque tinha todas as condições de estarem agora em uma final continental contra a equipe do Cruzeiro, mas acabou vacilando na Argentina, levou uma virada ali em questão de minutos, num segundo gol acabou dormindo a defesa corintiana e acabou custando a classificação. Mas para pelo menos cicatrizar essas dores, o Corinthians já começa a sonhar mesmo com uma vaga na Libertadores, não por G6, né? Não chegar na 6ª posição, porque são 13 pontos de diferença para o São Paulo que ainda joga na rodada, mas pode ser, quem sabe, por essas vagas que quem sabe, abram com os possíveis títulos de Flamengo na Copa do Brasil e Botafogo na Copa Libertadores. Então sim, é bem possível o Corinthians agora sonhar com objetivos maiores. Uma vaga na Copa Sul-Americana já é uma realidade muito grande, né? O Corinthians já se afasta muito do Z4, já pensa em vaga na Copa Sul-Americana e por que não sonhar também com uma vaga na Copa Libertadores, o que seria um alento, né, para o torcedor corintiano que tanto sofreu nessa temporada 2024, uma temporada muito turbulenta do Corinthians, tanto dentro quanto fora de campo, e que pode acabar com um final, se não feliz, pelo menos um final legal pro Corinthians, uma temporada que poderia ter sido muito pior pro Timão em 2024. Então fica esse detalhe aqui da tabela do Campeonato Brasileiro, os próximos jogos, ó, Cruzeiro em casa, os próximos jogos do Corinthians, Cruzeiro em casa, Vasco também em casa, Criciúma fora, Bahia em casa. Então, nas próximas rodadas, o Corinthians terá 3 confrontos diretos e os 3 jogando em Itaquera, jogando em casa, onde é muito forte, Vampeta. Então fica a pergunta pra você, dá pra sonhar com Libertadores, Vamp, ou é delírio nosso aqui? Não é delírio não, porque eu vou te falar, viu, Libertadores, por mais que ninguém queira ir, é obrigado a ir pra Libertadores, porque são 9, 8 vagas, 7 vagas. Libertadores daqui a pouco vai começar a ser um campeonato brasileiro. Se você pegar os times da América do Sul aí, fora o River, que tem um potencial financeiro muito bom, e o Boca, que tem uma tradição muito grande, né? A maioria dos clubes, você vê, chegou a semifinal, uma final brasileira de novo, na Libertadores. Então,
a depender, você falou aí, quando a gente pega concorrente direto, se ele termina ali em oitavo, na oitava colocação, nona, tem que se esperar para ver o que vai acontecer. De repente pode pegar uma pré-Libertadores, Sul-Americana também, que fala. Esse ano, se você pegar quem não foi para Sul-Americana, só foi Vasco e Bahia, porque não caiu. Essas duas equipes brigaram na última rodada, aonde o Santos não escapou. Sul-Americana vai Deus agrego, Deus vai todo mundo. Sul-Americana e Libertadores, de 20 clubes que tem na primeira divisão, ficam ali 4 que caem, 6 são 14 vagas. 14 a 15 vagas que abrem para todos. Entre Libertadores e Sul-Americana. São muitas vagas. E há algumas rodadas, a gente falava do Corinthians, brigando para não cair. Corinthians sem vaga garantida na Copa do Brasil do ano que vem. E Corinthians também sem vaga garantida em Sul-Americana. Agora já mudou tudo. O Corinthians pode ir para Libertadores e automaticamente ganhar uma vaga na Copa do Brasil. Na temporada passada, me lembra aí, quem caiu foi Santos, América Mineiro, né? Curitiba e Goiás, é isso? Eu acho que foi essas 4 equipes que caíram. Né? Aí você olha... Tô vendo aqui, Santos, Goiás, Curitiba e América Mineiro. É isso. Então caíram essas 4 equipes, né? Aí Bahia e Vasco não caiu. Só eles dois não jogou Sul-Americana. Então são 6. 14 vagas abriram na temporada passada. E abriu ainda mais uma vaga no ano passado. O São Paulo abriu porque foi campeão da Copa do Brasil. Aí abriu mais uma vaga de Copa Sul-Americana. E realmente, só Vasco e Bahia não disputaram esse ano Copa Sul-Americana. Porque na última rodada... você vê que o Vasco ele se livra enfrentando o Red Bull Bragantino e o Bahia ganha do Atlético Mineiro e o Santos não ganha do Fortaleza. Senão quem cai era o Bahia. Então... E esse ano pode ser ainda mais, né? Porque são brasileiros finalistas em todas as... Né? Na Copa do Brasil, é claro. Pode abrir mais uma vaga, caso o Flamengo vença, tá ali dentro do G4. Mas ainda tem o Botafogo e o Atlético Mineiro na Libertadores e o Cruzeiro na final da Copa Sul-Americana, né? No ano passado só não abriu mais uma porque o campeão da Sul-Americana foi a LDU contra o Fortaleza. Então, desse ano, se der, vai dar brasileiro na Libertadores, obviamente na Copa do Brasil, mas se der o brasileiro também na Copa Sul-Americana, pode abrir mais uma vaga ali também para Sul-Americana e só um clube ficar de fora de competição continental entre os que não foram rebaixados, né? É o torcedor corintiano já sonhando aí com a Libertadores no ano que vem. Agora falando da atuação desse Corinthians, destaque fica para o Rodrigo Garro, não é, Vampeta? Ele com liberdade para jogar é um perigo. E 2 assistências lindas do Garro hoje para essa virada corintiana, 2-1 para cima do Vitória. Você pega, Pedro... O jogo foi um show de horrores, de erros, né? Sabe, que parecia o Halloween. E o Halloween já acabou tem 10 dias. Mas o que importa é os 3 pontos que o Corinthians conquistou. Começa a tarde de Halloween já com a saída de bola do Hugo, né? O Hugo entrega a bola, o Vitória faz 1-0. E depois foram erro atrás de erros, até que uma bela jogada do gol de empate, né? O Depay dá um belo passe pro Garro, que bota o Wilder na cara do gol. Chega, se não me engano, a ser o 26º gol na temporada. E é o 10º gol no Campeonato Brasileiro, onde você tem o garoto Estevão como artilheiro com 12 gols. Né? Daí em diante, o Vitória chegou a beirar perto ao 2º gol, ficou perto de fazer o 2º. Uma bela intervenção do Hugo, aí sim, ele salvou. Quase lei do ex, o Mosquito pede um gol cara a cara, ali é gol perdido. E lógico, a intervenção do Hugo. O Corinthians não tem nada a ver com isso. Faz seu 2º gol, num belo passe do Garro. Deixa o Depay na cara do gol. Né? Aí dá esse salto aí na tabela. Provavelmente vai ficar ali de olho nos outros jogos, porque na sequência do Campeonato Brasileiro, jogam 2 jogos em casa. Tem Cruzeiro e Vasco, que estão ali colados, quase o mesmo número de pontos que o Corinthians. Né? O Cruzeiro joga ainda na rodada, mas tudo muito próximo ali, sonhando com o Libertadores ou a própria Sul-Americana. O Corinthians conseguiu superar essa falha bizarra do Hugo no comecinho do jogo, Vitor Boni. E fica esse destaque para o Rodrigo Garro. Eu acho que foi o melhor em campo pelas 2 assistências. O Garro, com espaço para jogar, é um perigo.
e acionou ali Yuri Alberto. E no segundo tempo foi a vez do Memphis Depay, né? Os dois num facão ali, ele encontra os dois. Jogadas, até se você for analisar, jogadas até parecidas, né? Bem construídas e praticamente, digamos assim, com a mesma estratégia, Vitor Boni. 2-1 Corinthians. 2-1 Corinthians com a participação desses dois jogadores, né? É verdade, o Hugo falhou no primeiro gol, foi uma falha bizarra, mas ele tem muito crédito com o Corinthians, com a torcida do Corinthians, por tudo que fez nesses últimos meses, desde que desembarcou no Parque São Jorge. E se redimiu da falha naquele lance do Gustavo Mosquito, que o Gustavo Mosquito chegou na cara do gol, fez a finalização, tinha o gol aberto e o Hugo, que não tem nada a ver com isso, por mais que o Gustavo Mosquito não tenha finalizado tão bem, não tenha tirado tanto do goleiro, ele foi lá, teve um reflexo muito grande e conseguiu fazer uma defesa espetacular. Então se redimiu da falha também o Hugo Souza, como vem fazendo. No jogo contra o Juventude pela Copa do Brasil também ele falhou 2 vezes, mas mesmo assim ele aparece, consegue se redimir, consegue compensar suas falhas. Quando falha, e falha pouco, mas quando falha, consegue compensar muito rapidamente e vem sendo um dos jogadores mais decisivos do Corinthians nessa temporada 2024. Para mim, ele e o Rodrigo Garro, contando as duas janelas, a janela de começo de ano e a janela do meio do ano, são as duas principais contratações do Alvinegro nessa temporada. Rodrigo Garro, que agora chegou a 14 assistências na temporada e 10 gols. São 24 participações diretas e participações em jogos importantes. Agora, o Rodrigo Garro deu 2 assistências. No jogo do primeiro turno, contra o próprio Vitória, em Itaquera, ele que fez 2 gols e ajudou, contribuiu muito na vitória por 3-2, uma das vitórias ali que trouxe também um pouco de confiança para o Corinthians, ajudou a tentar mudar a situação que vivia o Corinthians. Então, o Garro é um jogador importantíssimo, o Hugo Souza também, e mais uma grande partida do camisa 10, que para mim é um dos melhores meias do Campeonato Brasileiro nessa temporada. Vem jogando muito, é um jogador muito inteligente, consegue encontrar os espaços, consegue encontrar passes que outros jogadores dificilmente conseguem encontrar, tem uma visão diferenciada e é um jogador que admiro muito também pelo futebol e vem mostrando isso também nas estatísticas. 14 assistências não é para qualquer um. E tem essa dupla aí, Yuri Alberto e Memphis Depay, hein? O Yuri ultrapassou a marca dos 20 gols na temporada, se aproximando dos 30 gols em 2024. E o Memphis Depay, que a gente sabe, é fora da curva. Jogador internacional, baita contratação a do Corinthians. Ali no começo, um pouco tímido, pegando ritmo, é verdade. Mas agora que pegou o ritmo, esquece. É Memphis Depay, Yuri Alberto, Coronado, que entrou no segundo tempo, e Garro, o quadrado mágico que apontou o Vampeta durante a transmissão do Fausto Favara, hein, Vamp? Com o quadrado mágico, esquece. O Corinthians foi lá e virou o jogo. O Fausto não ficou muito feliz, não. O quadrado, tá bom. Eu também fui demais também, né? Ele se empolga assim, tudo, principalmente o Corinthians enfrentando também outra grande equipe que tá no meu coração, que me deu a oportunidade de sair pro mundo, que é o meu querido Vitória, que também não vai cair. E a gente se empolgou na hora da transmissão. Quadrado mágico, Garro, Coronado, Depay e Yuri Alberto. Um quadrado. O mágico fica por conta do Harry Potter. Quem tem a varinha, no caso, é o Ramon Dias, né? O Ramon Dias. Ramon Dias tá precisando escalar esse quadrado mágico. Não, o Corinthians... Vamos ver se aí, ele tá indo. Será que ele fica pra temporada que vem? Já tem um zoom aí de que o Corinthians tá conversando com outros técnicos. Não sei se é verdade, Vitor Boni. Falaram até em Luiz Castro, Renato Gaúcho. Essa reta final é muito decisiva, né? Essa reta final é muito decisiva para permanência ou não de Ramon Dias para 2025. O Daniel Lian até já trouxe a informação aqui na programação da Jovem Pan que o Corinthians conversou com o Luiz Castro. A informação do Daniel Lian aqui na programação da Jovem Pan, que realmente houve essa conversa entre Corinthians e Luiz Castro. Mas acho que essa reta final vai defender. O Fabinho Soldado, que é o executivo de futebol do Corinthians, gosta do trabalho do Ramon Dias. Então pode ser uma voz pesada ali para defender a sequência do trabalho do técnico argentino para também a temporada de 2025. E é fato que o desempenho do Corinthians cresceu nesses últimos 2 meses, né? Cresceu, claro, também pela chegada de jogadores importantes, jogadores de peso, mas também pelo trabalho do técnico Ramon Dias. Tomou algumas decisões erradas nos mata-matas, nas eliminatórias que o Corinthians acabou caindo, tanto na Copa do Brasil, naquele jogo que o Corinthians jogou mais de 60 minutos com um jogador a mais, tomou decisões erradas o Ramon Dias também no confronto contra o Racing, mas ainda assim é um trabalho que eu vejo pelo menos como saldo positivo, fez o futebol do Corinthians crescer, fez o Corinthians ser um time competitivo que agora está sonhando com vaga na Libertadores, por que não? Se livrou
praticamente ali do risco do rebaixamento e agora sonha com voos maiores. Quem imaginaria isso no começo de temporada, né? Naquele começo de Campeonato Brasileiro que o Corinthians tanto sofreu. Então tem participação do Ramon Dias. Eu, se fosse da diretoria corintiana, manteria o técnico para a temporada de 2025, sim. A gente fica aqui na expectativa para saber se o Ramon Dias fica ou não à frente do Corinthians para a próxima temporada. É que saíram algumas informações de bastidores dando conta que o Corinthians começou a monitorar o mercado, né? Essa expressão é muito boa. O Corinthians está monitorando aí Luiz Castro, está de olho até no Renato Gaúcho, quem sabe. São 2 nomes ventilados no Corinthians. Agora, tem o Ramon Dias fazendo o trabalho dele, tá tirando o Corinthians de qualquer risco de queda e ainda pode colocar o Timão na Libertadores. Já a tabela do Campeonato Brasileiro e os próximos jogos do Corinthians com o Kaique Lima.